Boa noite. Uma alegria imensa estar aqui com vocês. Nosso tempo agora. Tempo de refletirmos a respeito de assunto tão importante. Tempo de semear e tempo de colher. O livro Eclesiastes traz no seu capítulo 3, no versículo 1, a afirmativa que há tempo para tudo. Tempo para chorar, tempo para sorrir, tempo para trabalhar, tempo para descansar, enfim, tempo para cada coisa. Na verdade, na programação divina, tudo tem um tempo pré-estabelecido. Se nós formos observar a natureza demonstra o ritmo, a programação que ela oferece a todos aqueles que estamos envolvidos nela e com ela. Assim, nós vamos ver a planta que desde a semente que nós depositamos no berço, eu gosto de falar no berço, porque fala assim, pôs a semente na cova, ou então, fez a cova e pôs a semente. Ah, mas cova dá ideia que morreu. Aí eu prefiro falar berço. Então, põe a semente no berço terra, há um tempo. E depois de determinado tempo, aquela semente, ela sente falta da luz, ela sente falta de algo mais, e na força do sentir falta, ela descobre que ela tem condições, e ela rompe, ela força e ela rompe a cobertura de terra que a tinha deixado adormecida naquele berço. A partir daí, essa semente, ela fica toda assanhada na medida que ela sente a luz e o sol. E ela, aos poucos, é só observar. Nossas crianças observam muito isso. À medida que o caulezinho vai crescendo, ele pende para o lado da luz. E ele desenvolve-se para a luz, para o calor, para a claridade, para a vida. Tempo daquela semente que germinou e cresceu. Tem o tempo que ela dá flores depois de crescida. Tem o tempo que ela dá frutos. Tem o tempo até mesmo de ela se sentir ou de ela se tornar envelhecida, e ao tempo da transformação. A gente falou isso em relação à planta, mas em tudo acontece isso. Se formos olhar para o ser humano, é tão lindo ver o tempo. O tempo em que a dentição surge, nos traz alegria, os dentinhos que brotam, é o tempo. Depois, o tempo da troca dos dentes. E é tão interessante quando isso acontece, que mais ou menos algumas pessoas, alguns grupos, identificam a condição do espírito que ocupa aquele corpo infantil. Está trocando os dentes. Está chegando a hora do espírito se libertar de algumas amarras do plano espiritual. Tempo de cada coisa. A criança, a menina, o menino, adolescentes, tem o seu tempo, cada um deles, de darem os sinais da mudança do seu compromisso no crescimento. E aí, aquele adolescente, ou o menino ou a menina, eles passam a assumir determinadas
posições na sua caminhada, que foi no tempo certo. Então, em tudo o que nós vemos, há o tempo. Até aqui, nós falamos do tempo físico, do tempo mais material. Mas se olharmos para nós outros, espíritos, nós também temos o nosso tempo. Tempo em que nós, exatamente por distração, distraídos que somos, cometemos equívocos usando o nosso livre-arbítrio, e aquele tempo para nós outros é um tempo até de alegria, porque sem perceber que às vezes estamos cometendo equívocos, nós nos deixamos levar naquele tempo por atitudes de voluntariedade, às vezes de prepotência, de orgulho, de vaidade, e vamos agindo, usando o livre-arbítrio e prosseguindo, até que chega um tempo em que nós como que nos sentimos cansados, um tempo em que nós, como aquela semente que estava no seu berço de terra, a gente começa a sentir falta de alguma coisa. A gente nem sabe direito o que é, mas a gente se sente incomodado, a gente quer mais, a gente busca algo que preencha a nossa vida. E é exatamente nesse tempo que parece que é uma insatisfação com o que estamos vivendo, e uma busca de não sei o que possa nos atender. É exatamente este o tempo em que nós vamos encontrar oportunidades renovadas de aprender mais e crescer mais. Nesse tempo de crescimento, nós conseguimos nos reposicionar, corrigir os equívocos do passado e nos preparar para novos passos, para avançar na nossa caminhada evolutiva. E aí, dentro do que a doutrina espírita nos ensina, esse tempo se repete numa encarnação, e mais outra, e mais outra, e o tempo vai nos levando. Tempo de semear e tempo de colher. Aparentemente é só um jogo de palavras. É fácil raciocinar em cima disso, alguém pode pensar. Mas não é simples, não é fácil nós vivenciarmos cada etapa. Porque do tempo de semear até alcançarmos as condições de colhermos o que semeamos, nós vamos encontrar um processo de desafios. Eu chamo até de convites. Em vez de desafios, são convites da vida para nós evoluirmos. E cada teste, cada situação é uma decepção aqui, é uma dor ali, é uma dificuldade acolá. Essas situações vão promovendo dentro de nós convites para que a gente possa superar. E só temos condições de superar esses desafios, essas dificuldades, se nós tivermos renovado a nossa proposta de conhecer e de trabalhar em cima do que vamos conhecendo. Quando aqui estamos hoje, por exemplo, nós estamos no tempo certo, que damos conta de estar. Não é simples deixarmos lá fora
um período de descanso, oportunidades renovadas de descansar, de se divertir, nós abrirmos mão disso para estarmos aqui. É o nosso tempo. Tempo que certamente vai nos permitir, ao sairmos daqui, ter propostas renovadas para nós caminharmos, para nós agirmos diferente, para nós deixarmos no meio onde vivemos as pessoas com a proposta melhor de crescer também, de conviver melhor e de se sentir melhor. Aí a gente falou na natureza, falou no espírito em geral, aí nós vamos apertando o seco. E o nosso tempo? De cada um de nós. Se nós olharmos para trás, nós vamos ver que nosso tempo até aqui não foi fácil. Nós estamos no lugar certo, na família certa, na profissão certa, por mais insatisfeitos que estejamos. É o nosso tempo na caminhada evolutiva de ajustarmos certos pontos. Alguém pode dizer assim: mas será que eu errei tanto assim no passado, que hoje me surge esse tempo tão arrochado para que eu possa passar por situações tão difíceis, tão complexas? Nós não sabemos que a nossa atitude pode ter sido pequenina, pode ter sido uma palavra, mas essa palavra trouxe um compromisso tão grande e alcançou milhares de pessoas. Eu me permito aqui lembrar de um companheiro nosso que fez uma palestra sobre ele próprio, um companheiro espírita, que lá na época que os cristãos estavam sendo entregues às feras, o imperador, no momento de festa, em pleno banquete, ele disse assim: está ficando tão cansativo, toda semana a mesma coisa. A gente vai para o circo, põe os cristãos lá dentro, solta as feras, a gente já sabe o que vai acontecer. Eu estou ficando entediado. Esse nosso amigo, companheiro de então agora, ele na época, ele tinha um papel assim, tipo o bobo da corte. Era aquele que tinha o papel de trazer diversão, de trazer momento de lazer para as pessoas que ali estavam. Então, ele usou 3 palavras. 3 palavras inocentes. Talvez para ele não tenham sido tão desafiadoras. É possível que ele tenha falado aquilo por não ter saído outra coisa na cabeça na hora. Ele usou 3 palavras. Põe fogo, majestade. O imperador parou, olhou para ele, mas que ideia brilhante! Que coisa maravilhosa! Vamos providenciar para que na próxima semana
Vai ser muito divertido nós vermos esses cristãos imprestáveis como tochas acesas. Isso vai nos divertir bastante. Apenas 3 palavras. Tempo de sugerir. Tempo de falar o que não devia ter falado. Tempo de pensar que não pensou. Tempo de irresponsabilidade daquele que disse: põe fogo, majestade. A partir da semana seguinte, o espetáculo cresceu. Eram feras e era fogo. E as pessoas passaram. O tempo passou. Narra ele que nasceu criança ali, estava como criança ali em Niterói. E aí, um dia, um circo maravilhoso se colocou, foi armado. No dia da inauguração, os artistas desfilaram na frente da casa dele. As bailarinas, os animais, naquela época os circos podiam usar animais. E ele ficou encantado. Os coleguinhas da rua com os quais ele jogava bola, ele brincava, estavam todos felizes. E todos os seus coleguinhas foram ao circo. Ele não foi. Não era tempo de ele ir. Ele não foi. A mãe não tinha naquele dia recursos para que ele fosse ao circo. Ele não foi. Quando começou o espetáculo, ele foi para o fundo do quintal de sua casa e dali ele ouvia o apresentador dos números. E agora, senhoras e senhores, vamos ouvir, vamos ver a trapezista. E todos foram se apresentando. De repente, gritos. De repente, fumaça. De repente, os animais saindo, se atropelando. E aquele menino se perturbou. Todos os seus coleguinhas desencarnaram, seus amiguinhos da rua. Ele ficou o único menino daquela rua. Tempo de solidão. Passou o tempo. Aquela criança cresceu com depressão, triste, traumatizado, e foi conduzido a uma casa espírita. Jovem, ele participava do que podia, mas sempre triste, cara fechada, para os cantos, até que um dia ele foi levado a uma reunião mediúnica naquela casa. E foi dito assim para ele: aquele que deu a ideia para que os cristãos fossem queimados não tinha o direito de desencarnar junto com os outros, que eram colegas daquela época, mas que apenas seguiram a sugestão. Aquele de onde partiu a ideia tinha que continuar encarnado
e divulgar aquele Cristo que um dia ele perseguiu através dos seus seguidores. Olha a seriedade disso. Põe fogo, majestade. 3 palavras apenas. Quanto desastre provocou. Na época, quantos cristãos desencarnaram. Agora, com o circo, quantos espíritos retornaram ao plano espiritual? Tempo de cada um. Tempo de semear e tempo de colher. Nós temos que ter muita atenção com o que fazemos, exatamente porque nós colhemos de acordo com o que plantamos, com o que semeamos. E às vezes é uma palavra, não precisa 3. E essa palavra, ou um gesto, ou um silêncio fora de hora, pode gerar um desastre tão grande, uma distração na nossa profissão. Alguém que controla uma cancela por onde passa o trem ou deixa de passar, e a pessoa cochila e esquece. Tempo de distrair-se de seu compromisso. Tempo de falar bobagem que nós não tínhamos que falar. Tempo de participar de coisas que não nos fazem crescer. Então é preciso que nós aprendamos a entender a importância dos nossos gestos, das nossas palavras, das nossas ações, diante desse abençoado tempo. Diante das leis divinas, que não deixam que passe um fio de cabelo. Compensa tudo. Todo pouquinho que a gente faz, as leis são observadas. As atenuantes entram em vigor. Joselma fez aquilo, mas em compensação, você viu outro dia? Ela deu a mão ao menino com paciência. Puxa vida, ela teve paciência. Aquela paciência que eu tive com a criança compensa o outro gesto que eu tive. Mas tudo é pesado e medido. Então, há muito tempo isso vem. Os milênios vêm rolando e nós temos estado sendo levados como que pela escada rolante. Vamos embora. E vai. O progresso me leva, mas chegou o tempo. Na caminhada, porque o universo também tem o seu tempo. O universo também evolui. E nesse evoluir, chegou o tempo de cada um de nós prestar mais atenção no que estamos fazendo e como estamos fazendo. Não estou aqui falando no sentido de nos traumatizarmos. Ai, meu Deus, peraí, deixa eu pensar. Não, peraí. Nós não vamos ver vida, nós vamos virar marionetes. Não é isso. Mas que nós comecemos a automatizar atitudes de amor. Porque em todo o tempo, o amor é aquele ponto, é aquela virtude que dá liga a tudo. Da semente que foi depositada no berço da terra, aos grandes instrumentos de locomoção, de comunicação, em tudo
permeia o amor. Então é preciso de nós começarmos a agir com mais amor. Não aquela aparência de amor, mas com naturalidade amar. Com naturalidade respeitar. Com naturalidade nós deixarmos cada um agir no seu lugar. Os espíritos nobres não nos desamparam, mas a gente tem hora que nem lembra que eles existem. É tempo agora disso. O tempo passou. Agora nós precisamos prestar mais atenção nos espíritos à nossa volta. Ah, mas eu não vejo, eu não sou médium. Sim, nós somos. A gente não vê, mas a gente tem a responsabilidade de saber que eles estão por perto, que eles estão conosco, e eles merecem a nossa atenção, eles merecem o nosso cuidado, porque eles não nos desamparam, eles cuidam de nós, eles nos conduzem pelos caminhos da luz e do bem. Então, atualmente é tempo de nós fazermos uma opção pelo bem, de uma maneira objetiva. Não basta deixar o tempo nos levar como se estivéssemos navegando, passeando num trem, num comboio que a gente vai. Não. Nós já temos condições de escolher em que classe nós queremos viajar. Se é a primeira classe, se é a segunda ou não. Nós já temos condições de fazer opções. A nossa razão nos conduz e nos dirige. Então, nesse tempo de semear, tempo de cultivar, porque no cultivo a gente põe a nossa dose de amor. No cultivo nós vamos aparando as arestas, nós vamos educando a nossa língua para não fazer bobagem. Põe fogo, joga fora. Vocês já viram gente, dona de casa, que fala assim: isso aqui está velho, joga fora. Aí daí uns dias começa assim: ai meu Deus, eu estou procurando um negócio, não sei onde foi parar, mas não jogou fora, joga fora. De uma maneira irresponsável, joga fora. Não parou e não pensou, e depois sai procurando. É esse o nosso tempo. Quantos de nós já deixamos passar oportunidades abençoadas, nós deixamos passar, de trabalho, de opções de convivência. Quanta coisa nós já deixamos passar. Eu não estou dizendo que agora, para pegar toda carona que passar, a gente vai pegar, não, mas que nós tenhamos mais sensatez pelo conhecimento que estamos adquirindo, porque o tempo passou, e agora é tempo, é igual criança que tem um tempo que ela engatinha, depois ela anda titubeante, esbarrando. Há um momento, há um tempo que a gente deixa andar sozinho e fica de longe vigiando, e há um momento que sai disparado correndo. A gente continua vigiando, mas mais de longe. Nós estamos nesse tempo de caminhar mais sozinhos. Não que estaremos sozinhos, porque nunca estamos. Nunca estamos sós. Não nos esqueçamos disso. Essa é uma frase que eu uso com constância. Nunca estamos sós. Nós temos sempre companhias, pela sintonia mental, pela sintonia da vibração de amor, nós temos sempre companhias. Portanto, é preciso que nós tenhamos a opção agora,
usando o nosso livre-arbítrio, de optar pelo amor, de optar pela fraternidade, de optar pelo bem. O dia que nós conseguirmos ter a naturalidade de optarmos pelo bem, mas naturalmente, sem precisar raciocinar. Eu costumo dizer que é assim. Quando a gente vai aprender a dirigir, agora mudou um pouquinho que tem carro todo automático. Mas quando a gente vai aprender a dirigir, os que estão 200 aí, 40, 50, nós aprendemos a dirigir como? Debreia, joga a marcha para frente, solta e vai. Aí a gente ficava com aquele medo, o carro vai soltar da nossa mão, ai meu Deus e tal. Mas com 2, 3 dias, eu não precisava mais raciocinar que eu tinha que tirar o pé esquerdo e pisar com o direito. Já começava a ser automático. E depois de um mês de aulas, a gente já estava esnobando direção. Né? A maioria de vocês tiraram carteira aí com 15 aulas, 20 aulas. Né? Então, na nossa vida também é assim. Há um momento em que a gente tinha que raciocinar o que fazer. Agora eu vou fazer isso. Agora eu vou fazer aquilo. Mas agora chegou o momento que nós temos que automatizar a prática do bem. Não viramos santos. Não somos santos ainda. Mas na nossa faixa evolutiva, a gente precisa aprender a automatizar o bem. Aí vocês vão falar, Joselma, sai da teoria e dá exemplo. Eu não posso demorar muito não, porque eu acho que nessas alturas eu já passei da hora. Mas vamos lá, dá o exemplo. Vamos reclamar menos, gente? Olha que prática boa, e a gente estará atuando no bem. Porque é muito fácil reclamar. Reclama do marido, reclama da mulher, reclama do chefe, reclama dos governantes, reclama do motorista, do trânsito, do calor, do frio, da chuva, e a gente sai reclamando. Vamos fazer um treinamento de reclamar menos? Vai ser uma maravilha. Vou reclamar menos. Eu estou dentro de um exercício da prática do bem. Eu vou criticar menos. Eu vou falar coisas positivas mais vezes durante o dia. Eu vou sorrir mais. Por que a gente tem que andar com a cara fechada? Quando eu vi as crianças aqui, é rapidinho, cadê? Alguém me falou que ia me dar sinal que estava na hora, cadê? Tá. Que eu não quero roubar o tempo de vocês, né? Então, veja bem, quando eu vi essas crianças aqui, eu me lembrei de uma amiga que trabalhava no INSS lá em Belo Horizonte, mas que achou um tempo e toda manhã ela passava numa creche de crianças com limitações para dar banho, talvez em 4 ou 5 crianças. Ela dava banho naquelas crianças, dali deixava elas arrumadinhas, corria para o serviço, para chegar no serviço 8 horas da manhã. Então, teve um dia que ela teve uma alteração com o chefe. Mas ela estava muito brava com o chefe. Aquela noite ela não dormiu, que ela queria brigar com o chefe. Aí ela foi lá dar banho nas crianças. Crianças que realmente com limitações, síndrome de Down e outras bem acentuadas. Aí eu acho que ela estava esfregando os meninos, porque a hora que ele chegar perto de mim, ele vai ver comigo. E eu
E aquele menininho de 3 anos, com síndrome de Down, virou para ela: Ti, querendo dizer tia. Se não, Ti, assim não. Ela levou um susto. E ela falou: meu Deus, o que eu estou fazendo? E aquele menino disse para ela: Se não, tia. Ela estava com a testa franzida. Se não, tia. Se uma criança tida como excepcional disse para ela, cara fechada, não, assim não. Sorria, tia. Ela me contou isso chorando. Ela disse: Joselma, a gente estuda a doutrina, e tem que vir uma criança tida como excepcional para te chamar à realidade que você sabe. Nós, muitas vezes, com o nosso egoísmo, nós criamos uma condição interna de nos vigiar tanto e de brigar. E a gente faz aquela aparência: chefe, meu amigo. Então, mas por dentro nós estamos um canhão brigando. E perdemos a chance de liberar energias de amor, de contribuir para que o nosso ambiente seja um ambiente de paz, de ajudar com um sorriso, com um olhar, ajudar a terra a se pacificar. Não basta eu dizer que o tempo está um tempo de violência. Eu preciso ser ponto terminal da violência. A cada vez que chegar alguém perto de mim para falar mal de outro, ou de A, ou de B, ou de C, sem ser grosseira, eu contrapropor algum assunto que desvia. Eu tenho que ser elemento terminal de violência. Se alguém na família começa a brigar, que eu consiga. Aí alguém vai falar: Joselma, isso aí é demais para mim. Mas é tempo. Nós estamos no alvorecer do 3º milênio, gente. Quantas encarnações será que nós já tivemos? Nós ainda estamos tentando imaginar como é que faz para não dar continuidade a uma discussão em casa. Vamos parar para pensar. E se alguém nos disser: mas como é que eu faço? Eu vou dizer para vocês: vamos orar. A cada vez que nós orarmos, nós vamos suavizar, pedir aos espíritos para nos ajudarem. Me ajude, anula minha força se necessário, para que eu possa passar por esse momento. Tempo de semear coisas boas. Tem que transformar. Nós temos que deixar de ser aquelas pessoas que agimos do mesmo jeito. Ô, gente, se a gente agir do mesmo jeito, ninguém aguenta a cara da gente. Aí me deram até esse vestido novo aqui, ó. Ganhei aqui. Ganhei aqui, porque eu acho que a Joselma está vindo todo. Eu vou dar um vestido para ela. Adorei. Aí eu falei com a pessoa: pode deixar que à noite eu vou vestir o vestido, eu vou achar alguma coisinha para colocar assim, para desfilar o vestido que eu ganhei. Aí eu falei assim: gente do céu, acho que eu estava repetindo demais assim. Aí me deu para ficar mais bonita. Aí ele não está nem sabendo como é que vai falar isso ali. Né? Então, a gente tem que mudar. Tem que mudar, não é porque eu passei dos 70
Que eu tenho que vir assim, não, porque agora sou idosa, eu não posso. Não! Enquanto eu tiver força, eu vou vir, desde que me chamem. Eu venho. Se não der conta, não estou forçando convite não, viu, gente? Então, se eu não der conta de vir caminhando, eu apoio na bengala. E tem umas pessoas que falam, agora eu tenho que ficar dentro de casa. Mas por que você vai ficar dentro de casa? É porque agora eu não estou andando. A bengala, não, Deus me livre de bengala. Gente, bênção da bengala, porque ela é o apoio para o corpo físico continuar agindo. Então é tempo de sair do mesmismo, tempo de fazer com que as coisas boas aconteçam na nossa família, no nosso trabalho, no nosso grupo espírita. Outro dia numa casa, estou fechando, tá? Outro dia numa casa espírita, alguém me disse assim, não, eu cheguei lá, tinha uma cadeira vazia, eles estavam lá tentando colocar, adequar uns médiuns, e eu falei, e essa cadeira vazia? Põe aqui. Não! Eu levei um susto, eu falei, o que foi? Eu olhei, não vi nada, será que ela está quebrada? Não. Essa cadeira, o fulano senta nela tem 30 anos. Não pode tirar essa cadeira dele, não é dele. Gente, como é que a mediunidade pode se fazer presente quando nós estamos apegados a coisas tão singelas? Se o médium não veio e você tem um outro que pode ocupar, naquele dia está vazio, vamos para o outro, o trabalho precisa seguir. Não, aqui tem que ficar vazio, porque ele não está aqui, mas tem que ficar vazio. Nós vamos para outra cadeira. Aí apertou os 2 médicos assim, e aquela cadeira vazia, porque não podia sentar ali. Gente, vamos abrir a cabeça, à luz do Evangelho, à luz da doutrina, à luz do bom senso. É preciso que nós abramos as nossas posturas de compreensão, porque o tempo é tempo de crescer, é tempo de fazer produzir o bem, é tempo de distribuir flores perfumadas por onde passarmos, flores do bom senso, da compreensão, da tolerância, da paciência. Vamos mudar a nossa postura. O tempo mudou, nós precisamos mudar. E eu vou mudando por aqui, porque agora eu tenho 2 tradutoras. Eu tenho um tradutor aqui, tenho uma tradutora linda ali. Obrigada, gente, um abraço.